Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento para a prova de certificação Z0047 SQL Expert, tanto para as provas do Oracle 10G, 11G e 12C. Quero agora que vocês abram o capítulo número 6, recuperando dados usando subquery. É mais um capítulo falando sobre nossas subqueries. Já vimos dentro desse próprio treinamento da 1Z0047 tem e da de SQL 1Z0061, Fundamentos SQL, eu também falo bastante sobre subqueries, ok? Então, abram o capítulo número 6, recuperando dados usando subqueries. Aqui está o link para vocês olharem, né, os capítulos que são referentes à prova do que eu estou passando para vocês, que é extremamente focado para o exame de certificação. O que nós vamos ver nesse capítulo? Escrever múltiplo column subqueries, então usar subquery para multi-columns, usar escalar e correlatada, né? Usar subqueries escalares e correlacionadas, utilizar o update e delete nas linhas dessas subqueries, usar o existe, nosso existe operador e usar o nosso comando lit. Ok? Então, aqui falamos sobre usar subqueries em colunas. O que seria isso? Nós podemos usar subquery pareada e subquery não pareada. Então, a subquery pareada é um select normal, onde eu vou passar no meu where dois campos. Vou fazer um in comparando com o meu select de dois campos, from employer demo, first name John, first name John. Ok? Então, eu estou fazendo essa comparação. O que me fala que é uma subquery pareada? Fala que é uma subquery pareada porque eu estou usando esses dois campos aqui para essa comparação juntos. Ao contrário da subquery não pareada, significa que eu estou jogando o meu manager ID aqui e depois disso, deixa eu trazer aqui para melhorar, um end onde eu estou forçando o meu department ID dentro desse select aqui. Vou acertar melhor a visualização. Reparem que é o mesmo select acima, tá certo? Só que o que fala que é pareado? Está falando que é pareado e aqui eu estou usando o where um pareamento, não pareamento aqui, não pareamento aqui. Então você pode usar dessa maneira suas subqueries, trazendo dessa maneira os dados. Olha a minha subquery aqui, ó. Tá ok? E uma aqui eu trago que é igual ao John e outra eu trago que é diferente do John. Tá certo? A diferença básica entre elas, ok? Aqui eu acrescentei, pessoal, para a gente ver a diferença básica. O Expand Plan For, para aprender análise, é plano de execução. Ok? No meu curso de Tuning de SQL eu ensino para vocês o que é plano de execução. Ó. Botei entre elas somente esse comando aqui. E aqui embaixo, vou colocar esse comando aqui para vocês executarem aí. Então, estou criando a tabela entre LDemo, vou select uma cópia da Employers, e vamos ver os planos de execução utilizando a minha query pareada e utilizando a minha query não pareada. Ok? Vamos ver a mesma coisa uma da outra. Vamos analisar os planos de execução. Então, vocês veem que a nível de performance, aqui eu utilizei não pareada, teve um custo 10, 1 segundo, só que teve 3 axes full em cima da minha tabela de origem. 3 vezes percorreu todos os registros. Imagina se essa tabela tem 50 milhões de registros. Agora a minha, que eu usei pareada, reparem que teve somente 2 full. O tempo ficou em 1 segundo, mas pelo fato de ter poucos dados, não dá uma diferença grande. Mas olha, meu custo caiu para 7. Ok? Para as mesmas 5 linhas, veio 10 de custo aqui. Ó. Ok? Então vocês viram que nesse exemplo simplesinho de uma tabela que tem 107 linhas, nós tivemos uma melhoria de performance utilizando o que? O pareado. Ok? Então tá aí, vocês podem ter essas diferenças aí em seus selects. Subconsulta escalares ou correlacionado. O que significa isso? Isso mostra o quê? É uma união do teu select principal com o teu select com sua subquery. Aonde está sendo feita essa união? Então, estou dando select,
fazendo select employee ID last name da minha tabela employees. E aí na minha coluna order by, eu estou fazendo uma ordenação pelo department name, chamei de D, onde eu estou fazendo um join com a minha query principal, ó, e.department.id com d.department.id. Ok? Então, isso que é uma subconsulta escalar ou correlacionada. Você faz a sua subconsulta principal ter um amarramento, um join com a sua consulta interna, com a sua subconsulta. Ok? Aí o que acontece? Para cada linha retornada da sua consulta principal, vai ser feito um join com a subconsulta e mostrando os dados. Você pode ter uma perca de performance, tem que pensar bem atenção quando está usando. No meu curso de SQL Tuning eu explico isso para vocês. E esse outro exemplo aqui é um select normal, salary. Eu estou fazendo onde o salário for maior que a média salarial da minha tabela. Então, eu estou pegando, fazendo um join dessa minha tabela aqui, olha ela aqui, com o join da inner, que é essa interna aqui. Então, quando vocês estarem escalar ou correlacionada, significa que eu estou fazendo a minha consulta principal, fazendo um join com a minha subconsulta. Ok? Vocês podem ter essa situação aí. Aqui, um outro exemplo de uma subconsulta, né, correlacionada, escalar correlacionado. Então, estou fazendo o meu job onde 2 for menor ou igual, fazendo um count onde fala que ela é escalar ou correlacionada. Aqui, estou passando o meu ID daqui. Ok? Aqui, pessoal, coloquei um exemplo, né, um exemplo prático de consultas correlacionadas. Então, eu quero trazer todos os meus pacientes, vou pensar no hospital. Eu quero trazer todos os meus pacientes, todos os convênios. Aí eu quero fazer um select count na minha tabela de atendimentos, tá vendo? Onde eu quero contar por convênios a quantidade que teve de atendimento da minha tabela TB, atendimento TB. Separem que as duas tabelas são as mesmas tabelas do meus from, olha só. E aqui eu estou passando TB convênio para fazer uma subconsulta correlacionada ou escalar. Ok? Então, uma linha assim, isso. Então eu mostro, quando eu executo essa query aqui, a quantidade, o prontuário do paciente, o convênio e a quantidade que teve de atendimento para cada convênio que ele teve. Vai duplicar alguns dados, vai, mas é uma maneira de você fazer esse registro. Você tem o paciente, o convênio e a quantidade de atendimentos que teve para esse convênio. Fazendo um count. Então, você amarrou dessa maneira dentro de uma coluna. Ok? O update correlacionado é a mesma ideia. Não, aqui, peraí, que aqui não é update, pessoal. Peraí que eu vou atualizar. Aqui está o script correto do update correlacionado. Então, como update, você também pode fazer correlação. Tá certo? Update na tabela X, set department name. E estou fazendo select name from department D, where department ID é igual ao quê? Ao meu e.department. Então, eu estou fazendo uma consulta, uma atualização correlacionada, né? Para cada linha da minha tabela do update, eu faço uma comparação e jogo o nome dele dentro do departamento da minha EMP16. Ok? Mesma coisa que eu estou fazendo um join, né? Vocês analisarem, é praticamente com um join que eu estou fazendo para fazer uma atualização. Para o comando delete, você pode fazer correlacionada também. O delete EMP16 where employer D estiver dentro da amarração com a minha tabela history, EMP history. Então, o que tiver de relacionamento entre a minha tabela EMP16 com a minha EMP history, olha aqui o relacionamento, eu vou fazer um delete. Ok? Então, você pode ter esses recursos de correlação, abusem dele, mas cuidado com performance. Tá certo?
usando a cláusula with. Pessoal, a cláusula with, deixa eu arrumar os selects aqui. Agora sim, estamos com os selects bem arrumados. Cláusula with significa o quê? Eu ponho um apelido, então eu falo que with, esse comando é o quê? O resultado desse select aqui. Coloco esse nome, que o resultado desse select é isso daqui. E aí eu faço select, ao invés de eu duplicar o meu select, isso daqui eu teria que colocar aqui. E isso daqui eu teria que colocar aqui. Eu poderia fazer o quê? Uma linha melhor. Eu chamo ele, é como se fosse uma ideia de uma função ou procedimento, né? Então eu estou chamando meu depth cost aqui, meu depth total no campo da tabela, e o meu avg cost eu estou chamando aqui no from, que executa essa select aqui. Então existe essa cláusula with para você poder minimizar, às vezes, a execução de um grande código que você esteja fazendo de uma consulta, ter que minimizar a quantidade de caracteres que pode subir para a nossa shell de ponto que eu explico no módulo 2. Isso pode influenciar muito em performance. Ok? E aí, pessoal, a cláusula existe. É uma cláusula simples que você pode estar usando mesmo com consulta correlacionada. Então, eu estou querendo trazer os dados da minha tabela employee, where o número 2 for maior que um count na minha tabela. Acho que esse aqui não é o script melhor, pessoal. Deixa eu pegar o script melhor para vocês aqui. Ó. Um momentinho. Aqui, acrescentei o script correto agora, bolei esse script aqui para explicar para vocês. Então, cláusula existe. Eu quero fazer da minha tabela employers, né, onde eu quero que exista a mesma coluna na minha tabela authors employers. Então, aqui vocês veem que eu estou comparando diferente. É o meu manager ID com o meu employee ID. Então, aqui eu só quero trazer as pessoas que possuírem um relacionamento entre o meu Manager ID com o meu Employee ID da minha consulta principal. Então, olha só, trouxe todo mundo que possui um relacionamento de empregados com administradores, seu chefe. Okay? Porque na tabela Employers, o Manager ID é o chefe e o Employee ID é o código do empregado. Então, trouxe todo mundo que possui um relacionamento com isso. Ok? Todo mundo que existe um relacionamento. E eu posso também ter o not exists. Olha só. Eu posso ter o not exist, que é o inverso do existe. Olha só, vamos ver agora ao contrário. Aqui são os departamentos que não possuem nenhum vínculo com empregados. Então é, olha só. Então, eu quero trazer meus departamentos que não exista o quê? Um relacionamento com esse select aqui. Então, esses relacionamentos aqui, ó, não existem nenhum empregado trabalhando nele. Esses departamentos aqui, ó. Tá ok? Então, pessoal, tá aí o exemplo do existe. Ele vai comparar se existe alguma coisa relacionada aqui, ele vai mostrar essa query principal. Se não existe alguma coisa aqui, ele vai mostrar essa query principal aqui. Tá ok? Esse é um capítulo bem simples, pessoal. Só algumas recomendações a mais para estar falando sobre subqueries. Então, passo para o estudo, assistir a videoaula somente observando 2 vezes. Assistir o vídeo agora digitando os scripts, eu recomendo. Acessar minha pastinha de exercícios e ver o que vocês conseguem fazer. Realizar os exercícios de fixação abaixo. Caprichei no exercício de fixação. Coloquei em inglês todos para vocês aí, ó. Tá vendo? 5, 6. 6 exercícios para vocês interpretarem e montar a query que está mandando para mim. Tá ok? Então, um capítulo bem simples aí de estar mais coisas relacionadas a subqueries. Abraços e bons estudos!